Vamos abrir a Sagrada Escritura na leitura que fizemos, como leitura oficial. Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículos 10 ao 17. Leitura conhecida por todos nós, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. A armadura de Deus. Todos nós precisamos para continuarmos o nosso bom combate das armaduras de Deus. E o apóstolo São Paulo se escreveu da seguinte forma: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nunca houve um tempo tão difícil como este que nós estamos vivenciando. O tempo do fim. O tempo do fim. E nós precisamos estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É do conhecimento de todos os irmãos que servem a Deus que a nossa vida espiritual, nossa vida cristã, sem poder, não temos condições de prosseguirmos. O combate que nós enfrentamos, ele é muito ferrenho. E temos que entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é contra carne nem sangue. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. São muitas ciladas traçadas pelo diabo contra o povo de Deus, contra os crentes, e em especial aqueles que querem viver de maneira sóbria, justa e piamente. A Bíblia diz que aqueles que querem viver sóbria, justa e piamente padecerão perseguições. E essas perseguições, elas vêm de muitas formas, de diversas maneiras. Precisamos pedir a Deus para guardar as nossas mentes, porque o mundo dos pensamentos é alvo do adversário de Deus. E muitas vezes o crente se julga derrotado, abatido, destruído, vencido, e são astutas ciladas que o diabo solta para destruir, embaraçar e deixar o crente fora do combate espiritual. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus nós precisamos estarmos revestidos. A Bíblia descreve essas armaduras. Nós, os crentes, estamos sempre municiados por elas para enfrentar os dias maus que estamos vivenciando. Mas na certeza plena de que aquele que está conosco, ele nunca perdeu uma batalha. Jesus está invicto. Ele é fiel e poderoso para guardar as nossas vidas até o dia do arrebatamento da igreja. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu estava lendo esta palavra e lembrei-me que quando Deus permitiu eu estar na cidade de Alagoa Grande pelo período de 10 anos, em uma manhã de segunda-feira, eu saí de casa para visitar alguns irmãos. E por bondade de Deus e graça dele, eu saí em jejum. E a primeira casa que eu resolvi visitar foi a casa do presbítero de saudosa memória, Manuel Salvador da Silva. E ali oramos ao Senhor e ele disse: a irmã Toinha está muito doente, a minha sogra, vamos até lá, era a casa vizinha. E nós chegamos à casa da irmã, e ali entramos, e falamos com ela, e ela disse: eu estou muito doente. E nós falamos: vem até aqui a sala para a gente orar pela senhora. E ela veio. Quando chegou à sala, eu digo: irmão Salvador, dirige a oração. E ele, quando dirigiu a oração, uma ação do mal dominou aquela velhinha, e o inimigo disse: eu vou sair da velha e vou entrar em Luiz. Era um rapaz, ainda mora naquela cidade. Vou sair da velha e vou entrar em Luiz. E Luiz gritou: o sangue de Jesus tem poder, em mim não. E eu fiquei observando como são as astutas ciladas do diabo. Ele estava entucado na velhinha. E ele disse: vou sair da velha e vou entrar em Luiz. Imediatamente Luiz tomou as armaduras de Deus, disse: em mim não, o sangue de Jesus tem poder. Nós estamos protegidos sobre este sangue. Diabo vem e afronta, critica, zomba, mas Deus é o nosso refúgio e a proteção do sangue de Jesus. E nós usamos as armaduras espirituais, expulsamos aquela ação do mal. E a velhinha disse: o que foi que houve? Disse: já passou, o que houve já passou. E ela disse: eu estou boazinha. Eu digo: é para ficar boa mesmo. Jesus vem para retirar todo o mal. Ele desfaz as obras de Satanás. Ele torna sem efeito tudo que foi forjado contra nossas vidas. Mas observem que nós precisamos tomar toda a armadura de Deus contra as astutas ciladas do diabo. Todos nós temos conhecimento que o diabo é o arqui-inimigo de Deus e nosso também. Diabo não gosta de crente. E graças a Deus por isto. Graças a Deus por isso. Para o diabo nós temos sangue de Jesus. Temos também o capacete da salvação, a espada do Espírito, armas espirituais que Deus deu aos crentes. Sem poder, sem armas espirituais, o crente não resiste. Ele foge, mas o inimigo é que tem que fugir de nós, e nós não fugirmos do inimigo. Se estiver em um lugar e houver uma ação do inimigo, eu não vou para lá. Não vou para lá. Agora, se chegar onde eu estiver, eu vou combater em nome de Jesus. Mas ninguém tente pensar que você é forte, não. Que você se garante, não. Que você tem condição de combater. Senão, recebendo a autoridade de Deus,
Quando o crente recebe a autoridade de Deus, aí o inimigo bate em retirada. Mas se não tiver com a autoridade de Deus, é preciso buscar armaduras espirituais. Na Ilha do Bispo, há muitos anos atrás, alguém foi expulsar a ação do diabo numa pessoa, e o diabo pegou uma vara, tirou da cerca e arrochou no crente. E o povo ficaram rindo, mas mandaram chamar um irmão de idade, um crente direito, de vida no altar, e quando o crente chegou, ele disse: aí é diferente, aí ele vai embora, e vai mesmo, vai, porque com a presença do crente que está em comunhão com Deus, o diabo bate em retirada. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Mas observe como é a nossa luta. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, com as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Precisamos estarmos revestidos de Deus, fortalecidos na fortaleza do seu poder. E quando chegar o momento exato, Deus vai nos tomar em suas mãos. Eu estava pastoreando a igreja em Sapé, e num culto de segunda-feira, um irmão gritou: pastor, acude aqui, que o diabo pegou uma irmã. Eu disse: onde está Jesus na sua vida? Gritei lá da secretaria. O irmão se encheu de Deus e disse: demônio, vai embora. E o demônio foi embora. É para ser assim. Porque toda hora você não vai ter um pastor ou alguém que possa lhe socorrer, não. Jesus tem que estar na sua vida. O Espírito de Deus tem que estar em você. Porque eu quero ver o bom no ruim. Não é o bom no bom, não. É o bom no ruim. Diabo chegou, você diz: vai embora em nome de Jesus. E ele vai ver que você está revestido, porque Deus nos deu a promessa: e eis que vos dou poder. Ele nos deu poder. O poder de Deus está em nós. Ele nos deu poder. Sinta nesta noite, pela autoridade da palavra, a ação do poder de Deus na sua vida. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade, que está atuando hoje em todo lugar, em toda parte. Às vezes o crente começa a cantar em casa, alguém diz: tá bom, para que esses hinos? Não é outra coisa, é a ação do diabo. Porque Deus habita no meio dos louvores. E quando o crente canta, a presença de Deus envolve a sua vida. E a presença de Deus faz o inimigo ficar inquieto, intranquilo. Mas você manda fogo do céu, mais hinos de louvor, e ele vai bater em retirada.
A coisa vai começar a mudar nesta noite, em nome de Jesus. A igreja tem que se fortalecer no Senhor. Pastor, eu estava na cidade de Alagoa Grande. E eu gosto de fazer meus apontamentos lá para meia-noite, 1h. E eu estava lá na sala, fazendo meus apontamentos, e de repente entrou 2 moleques desse tamanho, pelado, entrou e olhou para mim assim, e eu corri atrás dele. Ele foi até a cozinha, e eu digo: vai embora, demônio! E eles voltaram pela porta da frente e saíram. Mas eu não fiquei normal, não. O cabelo arrepiou. Sim, senhor. Que alguém disser que não sente nada é mentira. Cabelo arrepiou, ficou em pé mais do que já é. Eu digo: vai embora em nome de Jesus. Você vem me perturbar essas horas da noite. Aí me enche de Deus. Porque o sobrenatural de Deus tem que operar em nossas vidas. E depois tudo se tornou em paz. Eu ainda fiquei um bom pedaço. Irmã Carmen perguntou: o que é isso? Eu digo: já está resolvido. Chamei pelo céu a intervenção de Deus e o diabo foi embora. Você precisa continuar buscando a Deus. O mundo dos seus pensamentos tem sido bombardeado ao ponto de você se julgar derrotado. Mas eu estou com a palavra viva e eficaz. E ela me dá autoridade para dizer que a vitória já está confirmada pelo Senhor. A Bíblia manda: exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião. Porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. A presença do Senhor vai fazer a diferença. Em tanta coisa que o diabo tem medrado na tua vida, mas o poder de Deus vai expulsar. É preciso crer, confiar. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. E nunca se viu tanta investida do diabo como nos dias atuais. Quantas vezes você escuta vozes, não tem ninguém? Repreenda em nome de Jesus. Eu lembro-me que uma noite o saudoso irmão Abdias Francisco, que era da Assembleia de Deus ali em Mandacaru, ele estava orando e o inimigo remedando ele do lado de fora, ele ouvindo, da forma que ele falava, o diabo remedando. Aí ele se levantou e disse: demônio, vai embora da minha porta. Aqui tem o sinal do sangue de Jesus. Quando pastor em Alagoa Grande, nós temos uma área chamada Zumbi. A congregação do Zumbi é um trabalho muito abençoado. Mas aquele trabalho passou por momentos difíceis. E naquela época o irmão teve uma revelação de Deus. Alguém com uma prancheta marcando aquelas casas. E quando ia chegando numa casa de crentes, aí não. Ele passava, aí não. Mais adiante, aí ele marcava. Mas a casa que tinha o crente morando
tinha o sinal do sangue de Jesus. Você acredita que há o sinal do sangue sobre a sua vida? Sobre a sua família? Sobre o seu ministério? Sobre o seu matrimônio? E a ordem de Deus é esta: clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Porque as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração humano, Deus reservou para aqueles que o amam. Há segredo de Deus a ser revelado a você. Aguarde o que Deus vai fazer. Aguarde o que Deus vai lhe revelar. E que vai deixar muita gente embatucada, mas você vai dizer: Deus me revelou. Ele vai revelar a hora que Ele quiser, ou pela madrugada, a hora que Ele quiser, porque Deus é absoluto. E eu encontrei na Bíblia, em Salmos, que tudo que Ele quis, Ele fez. Nos céus, na terra, nos mares e nos grandes abismos. Aguarde o rebuliço, mas que Deus vai fazer, Ele vai fazer. É preciso tomarmos posse do que Deus vai fazer. Vai confundir, vai perturbar, vai deixar muita gente sem saber o que fazer, mas Deus vai cumprir a palavra dele na tua vida. Principados, me ajudei. Pastor Marinaldo está citando um versículo em Jó 4:15. Então o Espírito passou por diante de mim e fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Numa certa cidade, tinha uma casa que ninguém conseguia morar nela. Eu estou falando de principado, de potestades, dos príncipes das trevas, dos dominadores deste mundo tenebroso. Ninguém conseguia morar naquela casa. Então o proprietário deixou a revelia. Porque o pessoal ia morar na casa, as cadeiras andavam. O pessoal dizia: Deus me livre, vamos embora daqui. A telha voava de cima do telhado, caía lá embaixo. Ninguém queria morar na casa. Ninguém queria morar naquela casa. Mas chegou um irmão necessitado, falou com o proprietário: o senhor me aluga essa casa? Eu: o senhor não alugo, o senhor pode morar de graça. Não disse: de graça sim, se o senhor aguentar. Se o senhor aguentar, mas o negócio com crente é diferente. Com crente é diferente. Crente que ora, o negócio é diferente. E o proprietário disse: toma a chave da casa. O irmão pegou a chave da casa, entrou, fechou a porta. Eu vou dirigir logo uma oração. E quando ele começou a dirigir a oração, lá vem dois garfos para furar os olhos do irmão. O irmão disse: está repreendido. Fora, demônio! Fora, demônio! E saiu na sala, no quarto, na cozinha, no outro quarto, na outra sala. E mandou os demônios embora daquela casa.
Você acredita que Deus opera maravilhas e sinais? Vocês acreditam que a Bíblia é a verdade? Ela se cumpre. Luta não é contra carne nem sangue. Depois de orar, cantou os 3 hinos do sangue, 235, comprado com o sangue de Cristo. Cantou, andou para lá e para cá. Aí os demônios disseram, não tem jeito de ficar aqui não. Os demônios foram embora. O irmão comprou o carro, limpou a casa, lavou, trouxe a família e morou muitos anos naquela casa. Quem acredita que essas coisas acontecem? Digam comigo, a luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Digam comigo assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, não ficar descuidado, não brincar, que o inimigo ataca sem parar. E eu falei a princípio que nós precisamos pedir a Deus proteção sobre o mundo dos pensamentos. Viemos para um batismo aqui no Templo Central. Eu não tinha casado ainda com a irmã Carmen. Fazia parte da campanha de visitas. O dirigente era o irmão Antônio Emídio da Silva. Não era José Emídio, era irmão Antônio Emídio. José Emídio era o presbítero. Antônio Emídio era cooperador, auxiliar do trabalho. Antônio Emídio. E o irmão disse assim, olha, no dia que você se batizar, você morre. Mas eu gravei aquilo que o irmão falou com o outro irmão. Viemos aqui, o irmão foi batizado em água. Quando chegamos na casa do irmão Antônio Emídio, ele disse, nós vamos almoçar aqui e agradecer a Deus, porque esses irmãos foram batizados em águas. Aí daqui um pouco, o irmão começou a morrer. O irmão foi ficando pálido, ficando frio. Aí eu me lembrei, o irmão disse que ele ia morrer. Aí eu cheguei no ouvido dele, você não vai morrer não? Deixe de tolice. Você vai morrer no tempo, mas nem agora. Aí o irmão meteu os pés, se firmou, ainda hoje está vivo. Porque o mundo dos pensamentos deixa a pessoa arrasada. Você vai morrer, você está acabado, você está acabada, não tem mais saída para você, o mundo encerrou para você, está repreendido em nome de Jesus. Agora que eu vou viver, vou avançar, vou trabalhar, vou ganhar alma e vou viver a vida do Evangelho que eu abracei. Evangelho é poder de Deus. Não é para ninguém ficar na caverna do desânimo, não, ouvindo a voz do diabo. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que trabalhar em oposição ao diabo.
Não é ele dizer que você está vencido e você ir para a caverna. Que caverna, rapaz? Lugar de crente é na sala do banquete. E o seu estandarte sobre mim é o amor. O estandarte tem que brilhar. Levanta o estandarte da fé. Porque se o inimigo se levantar contra você, o anjo do Senhor vai arvorar contra ele a sua bandeira. É o bastante a bandeira e ele vai bater em retirada. Você acredita que Deus vai fazer isto? A vida espiritual, ela é uma vida cheia de segredos. Outro, eu tenho exemplo para contar porque eu vivenciei. Em um domingo à tarde eu estava na cidade de Alagoa Grande, na casa pastoral. Eu disse, eu vou me aprontar para a visita. Vou ficar de meia, vou tirar só o sapato, de gravata e me deitei. Quando eu me deitei, uma voz disse assim, Satanás chegou aí. Aí eu fiquei sem forças, nas mãos e nos pés, não podia me movimentar. Não podia gritar por ninguém. Não podia chamar por ninguém, sem forças. E aquela ação do mal entrou no quarto que eu estava. Não vi a figura do diabo, não vi. Mas aí dentro de mim começou a cantar assim: teu sangue é forte, Jesus, teu sangue é forte. Teu sangue é forte, alimenta minha alma. Opera em mim, opera em mim, opera em mim, cantarei até o fim. Aí eu comecei a bulir com os dedos dos pés, comecei a bulir com os braços, pulei da cama e gritei: o sangue de Jesus tem poder! Eu não sei por qual janela ou porta ele saiu. Digam comigo outra vez: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, nas regiões celestiais. Você sabia que a sua casa é uma região celestial? Aonde você habita, Jesus está presente. Mas às vezes o intruso, ele quer chegar sem você nem chamar. Para perturbar o crente, para roubar a paz, para tirar a alegria, para desanimar ele da jornada. Quantas experiências os crentes têm passado, quantos momentos difíceis. A nossa luta é contra essa casta de demônios que continua trabalhando para embaraçar o cristão. Não podemos nos darmos por vencidos. Maior é aquele que está conosco, o Senhor Jesus. Nos momentos mais difíceis da sua vida, clame por Jesus, clame por Jesus, clame por Jesus, clame pelo poder do sangue de Jesus. O inimigo vai bater em retirada. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Como vai, irmão? Eu vou assim: eu estou firme no Senhor e na força do seu poder.
Como vai? Vão me levando. Que te levando, rapaz? Diga: eu estou firmado no Senhor e na força do seu poder. O senhor falou? Pastor Álvaro está citando São Marcos 16 e 17. Em meu nome. O crente que clama pelo nome de Jesus, ele tem resposta. E estamos certos que esses sinais vão de seguir a nossa vida. Onde nós estivermos, estes sinais hão de seguir as nossas vidas. Eu estava pastor em Sapé. E num culto de segunda-feira, um irmão bem forte, eu notei assim que ele ia pegar o banco e jogar em cima dos irmãos que estavam na frente dele. E quando eu notei que ele ia fazer aquilo, eu disse: diabo, você não vai fazer nada aqui, está repreendido. E ele estremeceu. E depois ele disse a mim: pastor, o diabo não mandou eu pegar o banco e jogar em cima dos irmãos? Como foi que o senhor viu isso? Eu disse: pelo Espírito. Porque o Espírito Santo, ele trabalha em nós com eletricidade muito grande. Às vezes alguém pensa que está escondido, mas Deus está vendo tudo. Ele revela o profundo e o escondido. Cante! E depois ele disse: pastor, que desastre ia acontecer na igreja. Eu ia matar os irmãos. Eu disse: mas Jesus não deixou, ele é o dono da igreja, rapaz. Ele é o dono da igreja, meu filho. Se ajoelha aí para mim orar por ti. Orei por ele. Ele foi para casa sorrindo. Vocês acreditam que Deus opera essas coisas? Eu tenho exemplos para contar. Estava na cidade de Juripiranga, a primeira cidade que eu fui, enviado pelo ministério daquela época. Era ministério. Hoje nós temos a convenção, mas o ministério existe. E no culto de ceia, um irmão foi tomado pelo inimigo. Ele ficou correndo em cima do encosto do banco, para lá e para cá, bem ligeiro, correndo sem cair. E os irmãos desabaram. Foi embora quase todo mundo. Digo: volta! Demônio, sai! Eu não disse saia, não. Eu disse sai. Porque o demônio sabe que saia é vestido para mulher. Eu digo: sai! E ele saiu e tudo voltou ao normal. Eu digo: vamos celebrar a ceia. Vamos celebrar a ceia. Ele é quem tem que fugir de nós. E nós não podemos fugir não, do inimigo, não. Tem que resistir ao diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. Quando lhe vier um pensamento mau, negativo, impróprio, imundo, repreenda. Repreenda. Está repreendido em nome de Jesus. E alguém vai perguntar o que é. Foi o que eu repreendi: um pensamento mau, pecaminoso, nojento. Alguém pensa que isso não acontece com você? Tem que repreender em nome de Jesus. Está repreendido. Está repreendido em nome de Jesus. Eu preciso é da graça de Deus em meu ser. Você precisa da comunhão do Espírito Santo. Receba nesta noite poder de Deus sobre a sua vida. Numa vigília no Rio de Janeiro, pastor José Venâncio Filho ainda está vivo ali em Alagoinha. Os irmãos estavam orando
E de repente vem um peixe abrindo a boca e fechando, cheio de areia. O irmão viu numa visão, lá vem o peixe, andando com a boca aberta assim para cima e a cauda no chão, esfregando, cheio de areia. Aí o irmão olhou assim e disse: demônio, você está repreendido em nome de Jesus, volte de onde você veio. E ele saiu se arrastando e foi embora. O poder de Deus caiu na igreja. Quem acredita nestas coisas especiais? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Vá observar que por trás de encrenca, o diabo está lá. O diabo está lá, na encrenca o diabo está lá. É ele quem gosta de encrenca. Aonde há o Espírito de Deus, a liberdade, a paz, a harmonia, a alegria, a satisfação, a prazer. Mas aonde o diabo está, é confusão, é briga, é disse-me-disse. Mas o Espírito de Deus é sobre nós. Nossa luta não é contra a carne. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Diga como disse o apóstolo Paulo: eu digo a verdade, não minto. Dando testemunho à minha consciência, que a consciência é a voz secreta da alma. Ela aprova ou reprova os nossos atos, é a consciência. E Paulo, o apóstolo, disse: eu digo a verdade, não minto. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da guerra. Evangelho é de paz, irmão, evangelho é de paz. Nós recebemos o evangelho da paz no dia que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. A guerra que havia dentro de nós, ela cessou. Se perguntar como foi a experiência, alguém vai dizer: eu fui para casa flutuando, eu não ia pisando no chão. Era uma alegria que eu não sei explicar. Era um gozo tão grande na minha alma que eu tinha vontade de chorar, de gritar. É o evangelho da paz que nós recebemos. E eu espero que você permaneça nele até o dia do arrebatamento da igreja, que está bem pertinho. Nós não vamos demorar muito neste mundo mau. O grande sinal nós estamos vendo aí. Esta pandemia assolando o mundo. Milhares de vidas sendo ceifadas, dizimadas. E eu quero prevenir aos irmãos: esta batalha não cessou ainda não. Precisamos tomar todo o cuidado possível. Vamos continuar usando o álcool em gel, o distanciamento, a máscara de proteção, e vamos nos cuidar. Todos nós precisamos tomar o cuidado. Ainda ontem, conversando com um médico especialista, ele disse: essa onda já está chegando novamente aqui para o Brasil. Mas eu tive a felicidade de ir a São Paulo e ouvir o nosso presidente nacional dizer: aqui não tem vírus, aqui tem a bênção de Deus. E quem acredita que a bênção de Deus está sobre nós? Estamos fazendo a nossa parte, mas a bênção de Deus está sobre nós. A bênção de Deus está sobre nós. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso dizer: o vírus não existe. Existe. Ele é real.
é terrível. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazendo a minha parte. Ao chegar em casa, sapato, sandália, a roupa usada, deixa a parte, toma banho, troca outra roupa. Tem que fazer isto. Os dias são maus. Mas eu quero dizer à igreja de Deus que sobre nós está a proteção do sangue de Jesus. Deus abençoe a sua igreja.